Olá, está no ar mais uma edição do Conexão Pública, o programa de debate sobre os mais diversos assuntos ligados à administração pública, sempre com a presença de profissionais e especialistas na área. Lembrando que o nosso programa é fruto de uma parceria intertevial, a Escola do Legislativo e o curso de Administração Pública da UDESC. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a qualidade no serviço público, o programa GES-Pública e a excelência em gestão. Nossos convidados são a professora Aline Santos, do Departamento de Administração Pública da UDESC-ESAG, e o Maurício Vasconcelos Leão Lírio, da Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina. Obrigado pela presença de vocês e sejam bem-vindos ao programa. Vou começar perguntando pela professora Aline, com tantos problemas na gestão pública, é possível pensar em excelência na administração? É possível sim, Gutierrez, né? É possível e eu digo mais, é necessário. É necessário, né? É fundamental. E dentro desse processo de excelência, eu vejo que às vezes nós temos uma série de ferramentas que são muito específicas, às vezes o gestor ele não tem tanto conhecimento específico em alguma ferramenta de gestão pública, mas a primeira etapa para se conseguir caminhar em prol da excelência é a questão da mentalidade ou da abertura de estar preparado ou aceitar o processo de mudança, aceitar que é possível você ter uma gestão de excelência e que isso passa por uma conscientização de acreditar de que nem sempre as coisas precisam ser sempre da mesma forma. Você pode fazer coisas diferentes, você pode estar aberto à mudança, a pensar diferente, a pensar um novo. Então, é muito mais uma questão comportamental, eu diria, para você buscar excelência, do que propriamente algo puramente técnico. Até porque a administração pública precisa acompanhar a evolução da sociedade, né? Com certeza, né? Então, e como a sociedade muda, a nossa mentalidade de gestão também deve mudar para atender essas demandas que aparecem aí do cidadão, da sociedade, né? De todo esse processo, até mesmo internas, novas tecnologias que surgem. Então, o órgão ele precisa estar preparado para isso. Então, a primeira etapa que eu acredito nesse processo de conseguir a excelência da gestão é começar pela mudança da mentalidade, do comportamento. E, Maurício, partindo desse princípio da excelência na gestão pública, que foi feito esse programa de GES-Pública, né? Como é que funciona o GES-Pública? Na verdade, o GES-Pública, né? Primeiro, boa tarde, Gutierrez, boa tarde, Aline, né? O GES-Pública, ele é um programa que, na verdade, ele é um resultado de outras iniciativas que vieram acontecendo desde a década de 90, né? Na busca da excelência na gestão pública. E ele está estruturado de uma forma que o foco do GES-Pública é em resultados, né? Então, quando a gente começa a falar do GES-Pública, a gente começa a falar de uma mudança em postura enquanto administração pública. A gente passa a falar em administração pública focada em resultado, né? Então, isso acaba tendo um impacto grande, por quê? Porque quando a gente está falando de gestão pública, está falando em prestar um serviço para a sociedade. E como é que tu vai dizer se está melhorando esse nível de serviço, né? Tu precisa avaliar o que a gestão pública está fazendo para ver se tu está melhorando ou não. Aí o GES-Pública entra, porque ele entra como um programa que visa fomentar essa gestão baseada em resultados, né? Então ele tem um viés de tentar dar um direcionamento para a administração pública que é de cunho mais gerencial, né? Imagino que seria mais ou menos nesse sentido a lógica do GES-Pública, né? A professora Aline poderia explicar para a gente como é que surgiu esse programa, como é que ele está hoje no país e aqui no estado também? Bom, o programa, Gutierrez, assim como o Maurício acabou de comentar, ele vem de um processo histórico. Desde a década de 90, a administração pública ela vem passando por movimentos da qualidade. E em 2005 se concretiza, então, esse programa como Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Esse é o nome completo do GES-Pública. Nós temos, assim, né, uma redução para facilitar até o entendimento do programa, mas o GES-Pública ele é um programa nacional de gestão pública e desburocratização com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço público e aumentar a competitividade do país. E a agilidade da resposta do setor público também. Perfeito. O foco do GES-Pública é o foco no resultado voltado para o cidadão. Então, é um olhar para o cidadão, é o resultado para o cidadão, é uma resposta a contento para a sociedade de serviços públicos com qualidade e com excelência. E aí,
para basear esse princípio, ou esse norte, objetivo do programa, existe uma série de ferramentas. Mas essas ferramentas elas só conseguem ser aplicadas se houver princípios e fundamentos dentro do órgão que consolidem essa filosofia de excelência em gestão. O programa ele reúne diversas ações. Quais seriam essas ações? Então, existe uma série de etapas a partir do momento em que o órgão ele decide ou tem interesse em participar do GES-Pública. Então, tentar colocar de uma forma assim mais clara. Digamos que um gestor de um determinado órgão, ele queira, né, conhecer ou aprimorar a sua qualidade, aprimorar a qualidade da sua gestão. Conhecendo o GES-Pública, ele entra em contato com algum núcleo setorial, né? Nós temos um núcleo setorial aqui no estado, e recebe a visita de voluntários que vão fazer um processo de sensibilização, de explicar o que é o GES-Pública, como é que surgiu, os princípios, os fundamentos. Então, a partir daí, os gestores, eles respondem um questionário, que eu acho que talvez um dos instrumentos mais importantes do GES-Pública, que se chama IAGP, que é um instrumento de avaliação da gestão pública. Então, o gestor, ele se autoavalia. Através de uma série de perguntas bem fundamentadas, ele consegue enxergar o que ele está fazendo bem e o que ele pode melhorar. O objetivo é fazer o gestor refletir sobre o órgão público em que ele trabalha. Perfeito. É isso? E fazendo essa reflexão, ele com a sua equipe conseguir internamente encontrar respostas e soluções que melhorem a qualidade do serviço público. Então, e aí, claro, tem algumas ferramentas de suporte, né, como a carta de serviço, pesquisa de satisfação, mas a primeira etapa, o primeiro degrauzinho nessa busca da excelência é você se avaliar. É como quando uma pessoa vai no médico, né, tá com dor de garganta, então o médico vai fazer um exame. E essa avaliação, esse diagnóstico, é esse exame que o gestor vai fazer para saber, opa, onde que eu estou bem e onde que eu preciso melhorar. E além desse exame, Maurício, que outras ferramentas o GES-Pública oferece para o gestor público melhorar a gestão dos serviços públicos? Na verdade, o instrumento de avaliação da gestão pública, ele tem ali uma série de critérios, né, que são perguntas que vão sendo feitas para o gestor que vão se traduzir em práticas de gestão, né? Então, os instrumentos que existem específicos do GES-Pública, que hoje são aplicados, tem o instrumento de avaliação da gestão, a carta de serviço ao cidadão, a simplificação de processos e um instrumento de pesquisa de satisfação, né? São esses 4 principais. Só que o que vai acontecer? À medida que a organização passa a aderir ao GES-Pública e passa para fazer um ciclo de avaliação da gestão, à medida que a gente começa a analisar o instrumento de avaliação da gestão pública, ele mesmo remete a outros instrumentos de gestão. Por exemplo, tu trabalhar um mapeamento de processos para tu conseguir definir o tempo de demora para a tramitação de determinado processo. E a partir daí, tu, por exemplo, eu construí uma carta de serviços definindo o tempo que eu demoraria para dar uma resposta para a sociedade, mas isso a partir de uma construção interna, de mapear um processo para que a gente consiga entregar isso para a sociedade. Então, na verdade, o IAGP, ele integra, né, uma série de critérios de gestão que, na verdade, são critérios que vêm sendo pesquisados há muitos anos. Isso aí surgiu desde o prêmio Deming no Japão, o prêmio Michael Baldrige nos Estados Unidos, né, que seriam aquelas iniciativas ou práticas que as organizações de alto desempenho em nível mundial adotam. Então, quando o modelo foi trazido para o Brasil, ele foi adaptado para as perguntas levarem a práticas de gestão. E aí a gente pode ter uma N ferramentas de gestão que aí vai da escolha de cada uma das organizações, né? Que o GES-Pública ele não te diz qual ferramenta usar. Ele te pergunta se você tem práticas para tratar questões, por exemplo, com a relação com o cidadão, práticas para você elaborar estratégias, práticas para você tratar a gestão de pessoas. Então, as ferramentas que a gente pode adotar, elas vão ser de acordo com o grau de maturidade de ferramentas de gestão da organização, a partir dessa orientação do modelo de excelência de gestão pública, né? Mas o GES-Pública em si, ele oferece esses 4 principais ferramentas que eu comentei inicialmente, né? Aline, existe alguma obrigatoriedade em participar desse programa? Não é obrigatório participar do programa. Né? Mas é aconselhável. Se o gestor, né, se o órgão ele quer
se desenvolver, ele quer aprimorar a qualidade dos seus serviços, é um caminho aconselhável, porque parte de uma prática já consolidada, já referendada, né? Mas existe uma certa obrigatoriedade, especialmente para órgãos que têm uma atividade fim, ou seja, aquelas que atendem diretamente o cidadão. Não adotar o modelo completo de excelência em gestão, mas adotar a ferramenta da carta de serviços, né, para órgãos que atendem o cidadão, ou seja, órgãos de atividade fim na esfera federal, a partir de um decreto que foi publicado em 2009, e na esfera estadual, a partir de decreto que foi publicado em 2011, o ano passado. Existe para os órgãos, né, que atendem o cidadão, é obrigatório a apresentação de uma carta de serviços, que é uma dessas ferramentas relacionadas ao Gespública. E como é que o gestor pode apresentar? Como é que ele elabora essa carta de serviços? Então, carta de serviços, trouxe alguns modelos para apresentar para vocês. Esse aqui é a carta de serviços da Celesc, né? Ele é um documento que é bastante complexa a sua elaboração, porque aqui envolve todas as atividades que um órgão desenvolve, oferece para o cidadão, os prazos de cumprimento, os documentos que o cidadão precisa apresentar, as formas de contato. São as orientações básicas para o cidadão poder usufruir do serviço oferecido, né? Isso, e para que ele saiba o que ele pode esperar de um órgão. Por exemplo, se aconteceu um determinado problema e eu quero ter uma resposta, né? Que documento que eu preciso apresentar? Eu pedi uma religação de luz. O que eu tenho que apresentar? Né? Em que dias que eu posso entrar em contato com esse órgão? Às vezes o cidadão não sabe e procura um órgão no horário inadequado, que ele não está aberto, a pessoa perde tempo. Então, é algo que facilita a vida do cidadão, reduz as suas expectativas, porque faz com que a expectativa do cidadão seja compatível com aquele serviço que está Melhora sendo a comunicação oferecido. entre a empresa, entre o órgão público e o cidadão, né? Isso. Então, para elaborar esse documento, é um processo que não é tão simples, porque como o Maurício havia comentado anteriormente, para você identificar que existe um prazo, por exemplo, de 3 dias para dar uma resposta, esse prazo ele não é criado do nada. O órgão ele precisa saber internamente quanto tempo ele vai levar para dar aquela resposta. E para isso ele precisa mapear os seus processos, ele precisa ter um grau de autoconhecimento das suas atividades muito grande para conseguir fazer essas promessas, porque o que consta numa carta de serviço são as promessas que um órgão faz para o cidadão. E é onde o cidadão ele tem acesso a essas cartas de serviço no próprio órgão? Ele tem acesso no site da instituição, normalmente é disponibilizado online. No órgão, às vezes o órgão ele faz uma série distribui em vários lugares, né? Por exemplo, a Previdência, que é um órgão nacional, distribui inclusive na sede do SEBRAE, as suas cartas de serviço. Então, vai do planejamento do órgão definir onde que está o seu possível público-alvo, né? O cidadão usuário do serviço, e distribuir nesses pontos. Maurício, com relação ao custo, qual o custo para o órgão que queira aderir ao Gespública? Bom, com relação à adesão em si, não existe nenhum custo. O que existe como prática, né, é o que, a partir do momento que uma organização adere ao programa, ela se propõe, né, além de receber todo o background teórico ali de apoio do Gespública, ela também vai oferecer ali, disponibilizar 2 servidores para atuarem como voluntários, né? Então a gente poderia chamar isso aí de certa forma de um custo indireto, né? Porque a organização, querendo ou não, está pegando servidores que estariam atuando em outras atividades para apoiar essa atividade do Gespública, né? Mas fora esse custo indireto, o custo ele é muito referente às ações que vão ser adotadas dentro de um ciclo de avaliação, né? Então, o que acontece? A partir do momento que é feita uma autoavaliação da gestão e tu tem um diagnóstico do que é que tu precisaria melhorar, aí tu elabora um plano de melhoria, né, que tu vai executar no ciclo seguinte. Dependendo das ações que vão compor esse plano de melhoria, a gente vai ter custos ou não, né? Existe uma série de ações ou de melhorias que a gente pode fazer dentro da administração pública que não tem custo nenhum. E são questões que ajudam a aprimorar tanto a questão da relação do órgão com a sociedade, ou até a relação interpessoal com as pessoas dentro do órgão, como que a auto-administração lida com respostas que ela precisa dar para a sociedade, como que ela responde também para o servidor, né? Então,
esse custo vai estar muito ligado ao tipo de atividade que tu vai executar no plano de melhoria, né? Então não tem como tu dizer assim, o custo gira em torno de tantos reais. Depende muito, né, tem como tu fazer um ciclo de avaliação inteiro, tentando propor melhorias e nenhuma delas sejam melhorias que envolvem recurso financeiro, né? Isso aí, então, depende do momento que a organização está. Mas vale destacar que a atuação das pessoas que participam do GES Pública nos comitês setoriais, nos núcleos setoriais, é uma atividade voluntária. Sim. Então, o órgão ele não tem dispêndio, né, por exemplo, para receber um grupo de voluntários que vai fazer uma sensibilização, que vai explicar o que é o GES Pública dentro do órgão. Então, essas atividades, por exemplo, elas são atividades que não envolvem custo para o órgão. Sim. Ele pode se capacitar sem ter que despender. Ok. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo voltamos com o debate sobre o GES Pública e a excelência na gestão. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre o GES Pública e a excelência na gestão. Professora Aline, no primeiro bloco, você estava falando sobre as ferramentas incentivadas pelo GES Pública para o administrador público, né? Até você falou da cartilha de ações, da carta de ações, né, de serviços. Além dessa carta de serviços, quais outras ferramentas são incentivadas pelo programa? Existe uma série de ferramentas, Gutierrez, mas a etapa inicial começa com a análise, com a investigação sobre o estado atual da gestão. Então, o gestor ele é convidado a responder um instrumento que se chama, como eu havia falado, instrumento de autoavaliação da gestão pública. E nesse instrumento é como se fosse um questionário com uma série de perguntas. E esse questionário ele é pautado em critérios que são os critérios de excelência em gestão. Um deles, por exemplo, é o critério cidadãos usuários do serviço. Por exemplo, uma das perguntas que encontra-se nesse critério é: como é medida a satisfação do cidadão usuário do serviço? Se eu sou uma gestora e eu não meço a satisfação do meu cidadão usuário, ali existe uma oportunidade de melhoria. Então, existe uma ferramenta para isso, ou seja, se eu não meço, o que eu posso fazer para medir essa satisfação? Então, uma outra ferramenta, além da carta de serviços, é um instrumento padrão de pesquisa de satisfação em serviços. Até uma ferramenta muito usada na administração privada e que agora começa a ser implantada também na administração pública. Perfeito, né? Existem adaptações, porque o contexto da administração pública é um contexto muito diferente da administração privada, né? Nós não consideramos, por exemplo, o cidadão usuário do serviço como um cliente, numa perspectiva mercadológica. Ele é um usuário, portador de direito, que deve participar do processo e, inclusive, controlar e estimular a administração pública que melhore a qualidade dos seus serviços. Então, a pesquisa, por exemplo, para esse público deve acompanhar esse perfil, né? Um perfil considerando que o cidadão ele deve contribuir com as suas opiniões para a melhoria da qualidade do serviço público. Maurício, na administração pública aqui de Santa Catarina, vocês tiveram uma experiência de implantação da excelência na gestão do GES Pública aqui em Santa Catarina. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Bom, na verdade, a Secretaria da Administração, ela aderiu ao GES Pública na virada de 2009 para 2010, né? E nesse primeiro momento, na ocasião, houve uma empresa de consultoria que deu esse pontapé inicial, né? Então, essa empresa veio e esse primeiro diagnóstico foi feito com o apoio dessa empresa. A partir daí, surgiram uma série de oportunidades de melhoria, né? A gente encerrou um primeiro ciclo de avaliação com esse diagnóstico e, a partir daí, começou a implementar as oportunidades de melhoria que tinham surgido nessa avaliação anterior. E nesse segundo ciclo, para a gente começar a fazer a implementação do plano de melhoria, a gente sentiu necessidade de internalizar os conhecimentos e os conceitos do GES Pública, né? E o que a gente começou a fazer? Criou um grupo de trabalho dentro da secretaria, né, que são servidores que estão distribuídos em todas as diretorias. Esses servidores eles já vinham com uma experiência anterior do ciclo de avaliação que foi inicial e eles, com essa experiência, mais as capacitações que eles receberam ao longo do ano, eles foram capazes de implementar as melhorias, né? Então, um exemplo que a gente poderia dizer que foi feito, né? Quando a gente foi fazer o diagnóstico, lá no critério de pessoas,
tem uma pergunta que fala sobre como é que a organização verifica a satisfação dos seus servidores, a motivação do teu pessoal e por aí vai. No nosso caso, não existia uma prática para isso, né? Porque, na verdade, à medida que tu começa a fazer a autoavaliação, essas perguntas elas vão se tornando práticas de gestão, né? Aí a gente viu que existia uma lacuna nessa questão e a partir da análise dessa lacuna a gente começou a propor uma melhoria, que nesse caso se culminou na realização de uma pesquisa de clima organizacional, né? Então, na verdade, o ciclo de avaliação ele funciona desse jeito, né? A gente faz um diagnóstico, tem uma pontuação, né? No nosso caso, no primeiro ciclo de avaliação, na autoavaliação, a gente adota o instrumento da avaliação da gestão pública no nível de 250 pontos, tá? Que é para uma organização que está iniciando no ciclo de excelência na gestão. Então, no primeiro ciclo, a gente alcançou ali, na autoavaliação, 98,4 pontos, né, entre 250, e a partir do plano de melhoria, né, daí a gente elaborou uma série de outras questões, tá? Um problema que apareceu para a gente foi a falta de relação entre prática de gestão e resultados, né? Isso eu acho que, de certa forma, é um pouco comum na administração pública ainda. A gente faz as coisas, mas não apresenta o resultado do que está sendo feito. Não mede esse resultado. Não mede, também. Exatamente. Então, da passagem do primeiro ciclo para o segundo, a gente começou a atuar em cima daqueles pontos fracos que apareceram na primeira avaliação. Como exemplo, como eu comentei agora, a gente realizou uma pesquisa de clima, né? Agora a gente no final do ano está lançando o relatório dessa pesquisa, né? Agora, antes de sair do recesso do final do ano, isso vai ser divulgado na secretaria. E também a questão de adotar uma metodologia, lá que a gente adota o BSC, né, como metodologia para fazer acompanhamento dos resultados. O que seria o BSC? BSC é uma metodologia para avaliação do desempenho da gestão, tá? Que, na verdade, o que acontece? O IAGP, o modelo do Gespública, ele te dá um guarda-chuva, ele te dá... Que é esse modelo federal. Isso, que é esse que a gente está falando. Ele vai te dar um direcionamento de práticas de gestão em vários critérios, tá? Dentre eles, existe a questão de a gente trabalhar as estratégias, planos de longo prazo e por aí vai. Aí dentro, quando a gente entra nos critérios, a gente começa a usar instrumentos de gestão para implementar as práticas dentro de cada critério. No caso de implementar um sistema de gestão baseado em resultados dentro da CEA, a gente adota essa metodologia, que é uma metodologia que surgiu na Universidade de Harvard, enfim, né? Mas o que acontece? A partir do momento que tu tem o diagnóstico e tu começa a implementar algumas ações para melhorar a gestão, tu vai ver o reflexo disso na pontuação do ano seguinte, né? No nosso caso, a gente está terminando o segundo ciclo de avaliação agora e a gente está chegando ali em torno de 149 pontos. A gente teve um ganho de quase 50% de desempenho de um ciclo para o outro. E isso é muito devido ao retorno que os instrumentos do Gespública nos dão, porque pelo menos na minha opinião, tá, eu acho que uma das questões mais importantes de adotar o Gespública é a organização começar a entender o que ela faz de bem e o que ela faz não tão bem assim, e a partir daí ela conseguir melhorar. Então, eu acho que a adoção do Gespública, inclusive para nós na CEA, ela serviu muito para ajudar a dar um direcionamento, né? Porque às vezes a gente fazia ações pontuais, elas não tinham como é que eu vou dizer, elas não estavam articuladas no sentido de uma estratégia de mais longo prazo, de ter uma melhoria contínua na gestão, né? Então, eu acho a adoção do Gespública ele é muito válido nesse ponto, da gente conseguir ter um referencial de direcionamento de ações, né? Então, para nós, a gente está fechando o segundo ciclo e, pelo menos na minha opinião, o ganho que a gente teve foi bem representativo, justamente pelo fato de o Gespública ter nos dado um norte, né? Que às vezes era uma coisa que a gente não tinha muito claro antes, né? Professora Aline, como é que está o desenvolvimento do programa atualmente? Muitos órgãos já participam? Esse é um programa que, ele, como eu havia falado lá no comecinho do bloco, ele parte do princípio de existir uma vontade do gestor em mudar. Então, para adotar o Gespública, é necessário primeiro haver uma abertura do órgão e do gestor e da alta administração em aceitar essa possibilidade de reflexão. Porque, como o Maurício comentou, basicamente, essa é a primeira etapa do processo. Você se permite avaliar. E isso é algo... Ainda uma certa resistência. Claro, porque nem todo mundo gosta de saber que existem pontos falhos na sua gestão. Isso, às vezes, mexe até com o ego, com o brio do próprio gestor.
saber que existem pontos falhos, né? Normalmente as pessoas querem, né, lá saber o que está dando tudo certo, quer divulgar os aspectos positivos, mas via de regra são os aspectos negativos ou as oportunidades de melhoria que nos fazem crescer. Então, para o GES Pública se alastrar nacionalmente, é necessário que, primeiramente, exista essa abertura de mentalidade. E isso, lógico, não é tão fácil assim. Ainda é um processo que está começando. É um processo que ele já começou, ele está em desenvolvimento, está em andamento, tem vários órgãos que já implantaram, mas existe alguns problemas como o problema da descontinuidade de gestão, né? Por exemplo, troca o gestor novo, né, não quer... Abandona o projeto. Abandona o projeto, quer fazer outras ações que estejam vinculadas à sua pessoa, à sua marca, deixar sua marca pessoal na gestão. E às vezes desconsidera tudo aquilo que já foi desenvolvido. Então, essas situações são situações que dificultam a implantação do programa de uma forma mais rápida e efetiva. Mas eu também acredito que cada órgão tem o seu tempo, né? Então, isso vai acontecer quando o gestor e a sua equipe estiverem maduras, porque para implantar o programa e depois não dar continuidade, também é um aspecto negativo, pode gerar frustração de mobilizar toda uma equipe, das pessoas desenvolverem planos de melhoria em gestão, né, de despenderem seu tempo para pensar na melhoria da qualidade do serviço público daquele órgão e depois aquilo não ir para frente. Isso gera frustração também. E qual a importância de se manter esse processo, de se manter esse trabalho de forma continuada? Bom, acho que um dos primeiros benefícios que um órgão vai colher fazendo isso continuamente é aprender, né? Desenvolver a aprendizagem organizacional e aí melhorar a qualidade do seu serviço. Então, ele vai poder refletir sobre as suas práticas e desenvolver melhores práticas e lá na ponta ele vai ver um cidadão mais satisfeito. Internamente ele vai ver a sua equipe mais satisfeita. Então você cria um ambiente mais favorável para o desenvolvimento das suas atividades. É bom trabalhar num local em que dá resultado, que as pessoas, né, sentem-se satisfeitas, que sentem-se bem e que efetivamente está focado para atender o cidadão. Primeiramente eu viria por essa etapa. E também tem outras vantagens, como estando apto ou aprimorado com um nível de desenvolvimento maior, ele pode inclusive participar de dos prêmios regionais e o Prêmio Nacional de Qualidade de Gestão Pública. Hoje já existem empresas em Santa Catarina aptas a participar desse prêmio? Como é que funciona esse processo para participar do Prêmio de Gestão Pública? Hoje existem órgãos, todos os órgãos que aderem ao GES Pública, eles têm condições de participar das premiações, em primeira instância, regionais, né? Então, tem premiações regionais e que aí envolve tanto a esfera da administração privada, como setor privado, como setor público. Mas, normalmente, os prêmios regionais, eles têm categorias específicas para a gestão pública. Para participar de uma premiação nacional, aí o órgão ele já tem que estar um pouquinho em fases um pouco mais desenvolvidas. O Maurício havia comentado agora há pouco do sistema de pontuação. Então, esse instrumento de avaliação que nós falamos ao longo do programa todo, que é esse diagnóstico que o gestor faz, ele permite o órgão ter uma pontuação que é o reflexo, mais ou menos, do seu nível de gestão. Para quem se começa com um questionário que ele considera os padrões mínimos, né, de excelência, que é a pontuação máxima que o órgão pode alcançar é 250 pontos. Um segundo questionário, um segundo instrumento, ele já é um instrumento mais complexo e que a pontuação dele vai até 500 pontos. E o terceiro questionário é um instrumento de avaliação que vai até 1.000 pontos. Para participar do Prêmio Nacional de Qualidade, as organizações elas já atuam nessa esfera dos 1.000 pontos. Ou seja, elas já têm que estar com uma prática de gestão mais desenvolvida para poder concorrer com outras organizações públicas. E assim, Maurício, embora assim, o GES Pública ele envolva mais os órgãos públicos, também pode contar com a participação aí de empresas privadas?
Não é como é que eu vou dizer, não é um pré-requisito, né? Mas isso daí vai depender de organização para organização. O que acontece? A organização faz a adesão ao GES Pública num determinado momento, né? A partir desse momento, o núcleo estadual do GES Pública, no nosso caso aqui o núcleo é ancorado pela Celesc, ele te dá o suporte, tá? Então ele primeiro vai fazer todo aquele processo de sensibilização na organização, né? Palestra explicando o que é, como a Aline comentou antes, e também ele apoia no diagnóstico, né? Então não é uma condição sine qua non para uma organização essa relação com uma organização privada para dar esse start, tá? Isso aí vai muito da maturidade da gestão da organização, né? Como a Aline comentou, às vezes quando tu está numa organização pública que ainda está num nível de maturidade nesses instrumentos de gestão muito baixo, tu conseguir implementar um modelo dessa natureza, às vezes é difícil, né? Porque tu precisa ter o capital intelectual dentro da organização. Então, dependendo dos casos, é interessante sim tu buscar um apoio de uma empresa privada, mas isso não é uma condição básica e até mesmo que a gente tinha comentado aqui, né? O grande diferencial, o grande como é que eu vou dizer? O que ela vai trazer de bom ao GES Pública, o benefício maior do GES Pública, é o fato de tu ter uma busca contínua pela excelência, né? E isso vai passar necessariamente por internalizar esses conceitos. Então, na minha opinião, pode ser que até num primeiro momento a adoção de um apoio de uma outra organização privada, ela pode ser benéfico sim, porque na verdade tu precisa estruturar um mínimo ali para tu conseguir dar continuidade. Mas para que... Já pode absorver a experiência de uma empresa privada dentro do órgão público. A gente poderia falar até de transferir uma tecnologia organizacional aí, né, para que o próprio órgão passe a ser sujeito da tua própria história, né? Eu acho isso muito importante. O órgão precisa internalizar isso e ser capaz de se aprimorar, porque não adianta, né, a gente tem que ter as pessoas dentro das organizações públicas, do serviço público de forma geral, ele precisa ter pessoas que tenham condições de dar continuidade nesse tipo de iniciativa, né? Porque isso, querendo ou não, é uma iniciativa grande, né? Que ela vem em nível nacional e ela vai se desdobrando no nível de estado. Então, no início realmente é complicado tu ter capital intelectual para implementar isso no Brasil todo, né? Mas o processo tem que ser nesse sentido, porque senão a gente corre um sério risco de descontinuidade, que é o que muitas vezes acontece, né? Então, nosso programa infelizmente chegou ao fim. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Obrigada também. Obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Hoje nós falamos sobre o GES Pública e a excelência na gestão. Nós voltaremos na próxima semana com novos temas relacionados à administração pública. Até lá e continue na nossa programação.